eu recomendo para o produtor fazer isso, para o técnico fazer isso. Primeiro você vai conversar com ele, né? Inclusive, um dos produtores que a gente atende, deixa eu ver se ele está aqui. É o João da Agrovila está aqui. Inclusive, nós fizemos isso, a gente recomenda isso. O que a gente faz? A gente pede que, por exemplo, no mês de outubro aqui, você divide essa quantidade ao meio. Ao meio, o que é ao meio aqui? Por exemplo, aqui a gente tem produtos, né, super fosfato simples, foi o que nós optamos, por exemplo, aqui. Está 130 gramas em outubro e 153 em novembro. O que a gente costuma recomendar numa situação como essa? Você divide isso ao meio. Mas ao meio como? Vamos pegar esse 130 e dividir por 2, né, que vai dar aí 65. E o que o produtor vai fazer? Na hora que ele entrar na linha, ele joga 65 de um lado e joga 65 do outro. Depois que ele terminar de fazer a volta, ele faz mais o 65 de um lado, mais 65 do outro. Mas por que isso? É porque se ele fizer uma única medida de 130, ele vai acabar pegando o hábito de entrar toda vez numa mesma rua. E vai sempre jogar sempre do mesmo lado. Vai chegar numa situação que a planta, né, vai ficar sempre melhor nutrida de um lado da rua do que do outro. E o sistema radicular dessa planta vai começar a direcionar justamente para o lado que ele aduba mais. Que vai estar a maior concentração de quê? De nutrientes, e principalmente porque esse nutriente, por boa parte dele também ter sal, vai puxar a água para lá também. Então, por isso que é bom ele dividir isso ao meio, ele faz uma aplicação, ele entra no meio da rua, ele joga a metade para cá, a metade para lá. Quando ele fizer a volta, já está jogando dos dois lados, a planta tem um maior desenvolvimento. Isso aqui, essa análise aqui, por exemplo, essa recomendação que fizemos, foi justamente em cima daquela quantidade que estava lá, que vocês viram. Então, aqui, por que nós optamos por super simples e não super triplo? Porque a gente precisava de uma resposta mais rápida. Se a gente for fazer uma reposição depois, talvez eu nem use mais o super simples. Mas se o super simples tem enxofre e tal, tudo bem, eu também entendo isso. A reação dele ali é 70%, né, de imediato. Tudo bem. Porém, o que eu preciso também a longo prazo? Eu preciso do efeito residual. Ali não estou trabalhando com tomate, com alface ou com uma soja, que eu faço a aplicação agora, arranco e não vou fazer mais nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar uma certa quantidade ali, dentre essas reposições que eu vou fazendo, começa a fazer o que? Caixa. Porque daqui a uns anos, a quantidade de nutrientes que eu vou ter lá, ele começa a aumentar. Então, se eu fizer sempre um nutriente que se reage todo por completo de imediato, né, e acaba que dificulta depois eu fazer essa reposição e fazer esse caixa que eu vou precisar, esse fundo, né, esse bancozinho que eu preciso ter ali também. Uma outra coisa é a questão de custo. Então, faça inicialmente um super simples, quando a gente colocar o custo dele com outro adubo super triplo, 4, 30, 16, tem uma quantidade um pouco maior de fósforo, ele também, os valores são muito próximos, né? E aí, o que acontece? Aqui eu usei já um adubo de cobertura, 190419, que é um adubo que tem alguma quantidade de micro, eu precisava repor micro, então eu não precisava também fazer o quê? Comprar alguns adubos foliares. E aí eu também já fiz a reposição com sulfato de zinco, e já fiz a reposição também de sulfato de boro, ácido boro. Se vocês olharem aí, por exemplo, as quantidades de 1 grama, eu já consigo, eu já divido isso, que ao longo do ano, eu já faço esse processo. Deixa eu contar aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já faço essa sequência, por exemplo, aqui, para 6 meses, e dentre esses 6 meses a gente vai avaliando junto com o produtor. O que a gente precisa fazer, se está correndo tudo bem, conforme nós planejamos, ou se vai ter que ter alguma modificação. Isso ao longo do desenvolvimento da planta. Em algum momento desse daqui, a gente pode simplesmente fazer alguma interferência. Por isso que é bom, por isso que é bom você ter, por exemplo, um extrator de solo na sua propriedade. Se na hora ali você faz essa extração e consegue fazer essa verificação. E aí nós usamos aqui o sulfato de magnésio, a gente precisava também aumentar a quantidade de magnésio de solo, e também a aplicação de cálcio. Então nós usamos aqui um nitrato de cálcio. E se vocês prestarem bem atenção, o nitrato de cálcio, por exemplo, ali, ele tem 15% de nitrogênio, eu estava aplicando 15% de nitrogênio mais 19 de quê? Lá no 190419, então isso favorece o desenvolvimento dessas plantas. Aqui está, eu mostrei para vocês, que a gente acaba dividindo essas quantidades aqui, a gente divide ao meio, em vez de você fazer 70 gramas direto, você acaba fazendo o quê? Faz 35 gramas de um lado e do outro. E quando possível, gente, a gente pede também que esse produtor não faça também as 70 gramas, faça só metade. Como assim, Marcel? É você querer comer uma vez ao dia. Vai pegar um prato de todo tamanho, não vai conseguir se alimentar de forma efetiva. É melhor você comer, por exemplo, tomar um café da manhã, tomar um café
um café ali 9, 10 horas da manhã e almoçar. Você vai comer muito menos na hora do almoço. Tomar um café da tarde, jantar e fazer o quê? A ceia ali pelas 9 horas, dar um lanchinho antes de dormir. Então você comeu 6 vezes ao longo do dia. Você vai comer muito menos na hora do almoço que na hora do jantar. Então a mesma coisa acontece com a nutrição de plantas. Você tem que fazer aqui esse parcelamento, dá na hora que a planta precisa. Então o que você pode fazer? Em vez de fazer uma única adubação ao mês, faz 2. No caso de quem trabalha com fertirrigação ou nitro-irrigação, a gente também vai até citar alguma coisa. Você pode fazer de forma diferente até em outras quantidades.